O que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo de hoje desafia tudo que vocês já ouviram sobre a existência de civilizações extraterrestres. Esqueçam, assim, ó, esquece, tá? Tudo que você pensava, saber sobre os alienígenas, sobre os discos voadores, sobre os seres greys, sobre os seres interdimensionais, porque a verdade, a realidade, ela pode ser ainda mais bizarra do que qualquer filme de ficção científica ou qualquer série de ficção científica que já foi criada. E o motivo, meu povo, é que a verdade está oculta, está escondida em conceitos científicos pouco explorados, que são ignorados pelos meios de comunicação e até pela comunidade acadêmica tradicional. O que eu vou trazer hoje aqui para vocês é um mistério cósmico que pode redefinir a nossa compreensão sobre o universo e sobre a vida inteligente. Eu vou trazer aqui para vocês uma nova hipótese científica que pode explicar muitas coisas sobre o nosso universo. Hipótese essa, inclusive, que está dando um verdadeiro nó na cabeça das pessoas. E eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai explodir a sua mente também. Não se esqueça de começar esse vídeo já clicando aqui embaixo em Seja Membro e vir fazer parte de mais esse braço da seita. E também aproveite e se inscreva no canal de Shorts, porque lá eu posto videozinhos curtinhos, rápidos, de mistérios diários. E assim você não vai ficar por fora de absolutamente nada do que rola nesse nosso planeta estranho. Agora sim, vocês alguma vez já ouviram falar no conceito de fator de escape de exoplanetas? Eu tenho certeza que vocês ainda não ouviram falar, porque esse é um termo até que conhecido da astrofísica. Esse termo define a velocidade necessária para que um objeto consiga escapar da gravidade de um planeta. Mas e se eu disser para vocês que esse fator pode ser o motivo pelo qual muitas civilizações alienígenas nunca conseguiram deixar seus próprios mundos, nunca conseguiram deixar seus próprios planetas, inclusive nós, inclusive a gente aqui na Terra. Imagine você, uma civilização inteligente, avançada, capaz de criar estruturas complexas, mas que simplesmente não consegue alcançar o espaço. São seres que estão presos em seus próprios planetas como prisioneiros cósmicos, reféns de sua própria gravidade. O astrofísico espanhol Hélio Quiroga recentemente publicou um estudo revolucionário abordando esse tema sob uma nova ótica. Ele propôs dois contextos assustadoramente perturbadores. O fator FIX, que é ligado à velocidade de escape de exoplanetas, e os chamados mundos aquários, que são lugares onde seres inteligentes estão condenados a uma existência enclausurada, sem sequer vislumbrar o que existe além de seus próprios céus. Agora, para aqui e pensa comigo. A Terra tem até uma gravidade confortável para nós que somos humanos. Então, o foguete lá, a espaçonave Saturn V, por exemplo, ela precisou atingir 11,2 km por segundo para escapar da Terra, para escapar dessa gravidade da Terra. Mas e se houvesse um planeta com a gravidade 3, 4 ou 10 vezes maior que a nossa? Para escapar de um lugar assim, a tecnologia precisaria ser absurdamente mais avançada. Tá, e qual é o problema de tudo isso? O problema, meu povo, é que a quantidade de energia para que pudesse sair desse planeta precisaria ser exponencialmente aumentada. Então, um planeta com 10 vezes mais gravidade que a Terra exigiria que seus habitantes desenvolvessem propulsores 10 vezes mais poderosos, motores que talvez nem a tecnologia mais avançada que existe consiga conceber. E qual é o resultado disso, então? O resultado disso são civilizações presas, incapazes de romper esses problemas gravitacionais de seus mundos natais. E é aí agora então que a coisa fica mais estranha, porque se existissem seres inteligentes nesses mundos, como seriam as formas desses seres? Porque vamos combinar que eles precisariam evoluir absurdamente para suportar essas pressões esmagadoras. Então, alguns teóricos argumentam que seriam seres extremamente leves, quase que etéreos, quase que plumas, seres em formato de plumas flutuantes. Eu falei para vocês que aquela ideia que vocês tinham de ET no começo desse vídeo, que essa ideia seria completamente transformada, né? Pois é aqui que começa
essa transformação, porque outros sustentam que esses seres teriam que ter corpos muito densos, muito robustos, revestidos por couraças colossais, para resistir a essas forças gravitacionais que eu diria que são implacáveis. Então nós estamos falando de criaturas deformadas, criaturas grotescas, que poderiam até mesmo desafiar a nossa percepção do que significa ser um ser vivo. E isso que eu tô contando para vocês não é tudo não, tá? Porque o Hélio Quiroga também fala sobre esses mundos aquários, que são exoplanetas onde a vida está presa em ambientes impossíveis de serem explorados. E é aqui, meu povo, que as implicações são ainda mais assustadoras. Então imagine você, um mundo oceânico coberto por mares profundos e completamente selado por uma camada de gelo impenetrável. Os seres que habitam essas profundezas, eles jamais veriam o céu. Então eles não imaginariam a existência do universo lá fora. Teriam civilizações submersas, aprisionadas em bolhas aquáticas, sem saber que existe algo além. E as tecnologias desses seres seriam diferentes, porque seu desenvolvimento seria único, mas no final eles estariam condenados à sua própria prisão natural. E se esse planeta fosse ainda mais extremo, ou seja, se não houvesse nenhuma atmosfera, apenas um oceano sufocado entre camadas de gelo, nesse caso não haveria nem mesmo o conceito de superfície que nós temos aqui. Seria apenas um infinito subterrâneo líquido, um mundo sem estrelas, sem horizonte, sem qualquer vislumbre do cosmos. Esses seres viveriam completamente e eternamente na escuridão, sem qualquer noção de que existe um universo além. Tá estranho? Tá muito estranho, eu sei. Mas nós vamos ainda mais além. Porque aquela equação de Drake, sabe? Aquela equação famosa por calcular a probabilidade de vida inteligente no universo, ela não leva isso que eu tô mostrando para vocês aqui hoje, ela não leva isso em consideração. Então, desde a sua formulação, os cientistas sempre assumiram que os exoplanetas congelados eram mortos, sem água líquida e, portanto, sem vida. Só que descobertas recentes mostram que pode haver mares quentes e líquidos dentro desses mundos gelados, graças à atividade vulcânica subterrânea. Isso significa que o número de civilizações no cosmos pode ser muito maior do que nós imaginávamos. Só que nós estamos falando de situações de civilizações presas, isoladas, impossibilitadas de explorar as estrelas. Só que a conspiração não para por aí não, tá? Porque nós vamos explorar algo ainda mais absurdo que talvez você nunca pode ter pensado sobre. Eu estou falando de vida extraterrestre sem necessariamente a existência de um planeta. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. E isso aqui não é uma hipótese minha, tá? É uma hipótese dos cientistas de Harvard e da Universidade de Edinburgh, que sugerem que podem haver formas de vida que não precisam de planetas para existir. Sim, eu estou falando de criaturas que flutuam pelo espaço profundo, que vagam entre sistemas estelares, em um ecossistema interestelar invisível. O Robin Woodsworth e o Charles Cockwell argumentam que organismos fotossintéticos poderiam desenvolver estruturas para proteger-se da radiação cósmica e criar atmosferas próprias e até armazenar água em cápsulas orgânicas. Essa nova teoria sugere que esses seres cósmicos poderiam absorver micropartículas de água do espaço, processar nutrientes e viver de forma totalmente independente. E é aqui agora então que nós temos uma revelação muito grande, porque esses organismos, embora não tenham planetas, eles podem ser detectados, porque se eles liberassem gases como metano, por exemplo, nós poderíamos encontrar nuvens inexplicáveis de compostos biológicos flutuando pelo espaço. Evidência de que formas de vida nômades podem estar por toda parte observando-nos sem que nós jamais suspeitássemos. E é exatamente agora que eu pergunto para vocês: e se essas formas de vida já estiverem aqui? Eu tô perguntando isso, gente, porque existem filmagens aqui do planeta Terra de bases militares de seres flutuantes
que não condizem de maneira nenhuma com a natureza que nós conhecemos, ou seja, com as formas de vida que nós conhecemos. Então, e se esses organismos espaciais forem os responsáveis por fenômenos inexplicáveis, tipo avistamentos de OVNIs e todas essas aparições misteriosas? E se essas civilizações presas nos mundos aquários estiverem tentando se comunicar conosco de alguma maneira? E se as formas de vida que vagam pelo cosmos já tiverem entrado em contato com governos esses que silenciam a verdade para manter a humanidade no escuro? Pois é isso que dizia Howard Phillips Lovecraft. Ele dizia que o maior medo da humanidade é o medo do desconhecido. Então, se a verdadeira forma de vida alienígena for tão grotesca, tão fora da nossa compreensão, ou seja, algo que a nossa mente não conseguiria processar, se forem criaturas gigantescas cósmicas ou invisíveis, ou se elas se movimentarem lentamente entre as galáxias, se elas estiverem nos observando como se nós fôssemos formigas em um imenso formigueiro, a conspiração alienígena é muito maior do que nós imaginamos. E o universo não é um lugar silencioso. Civilizações existem, estão presas, vagando ou nos espreitando nas sombras do cosmos. E a pergunta aqui agora, depois de ouvir tudo isso, não é se nós estamos sozinhos. A pergunta é: será que eles já sabem que nós estamos aqui? E isso me faz pensar um pouco nessa nossa condição. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar que o planeta Terra é, na verdade, um planeta prisão. A hipótese da Terra como um planeta prisão é uma teoria conspiratória que eu acho muito fascinante. E ela sugere que a humanidade não está aqui por acaso, mas sim que nós somos colocados nesse planeta por uma força superior, por uma força extraterrestre, por uma força interdimensional, como punição para cumprir algum tipo de sentença cósmica. Essa ideia aí, ela ganhou muita força em interpretações filosóficas, religiosas e até biológicas, porque há quem argumente que o ser humano parece biologicamente incompatível com o próprio planeta. Existem alguns pontos que são muito relevantes para essa teoria. Se você parar para pensar, nós somos os únicos seres que sofrem com o ambiente terrestre. Então, diferentemente dos outros animais, o ser humano precisa de roupas, de abrigo, de tecnologia para sobreviver. O nosso organismo não parece ser naturalmente adaptado a esse mundo. Então, existem problemas de saúde relacionados à gravidade, à luz solar. Algumas pessoas sofrem com dores nas costas e articulações, como se o nosso corpo não fosse preparado para suportar a gravidade terrestre. Além disso, a exposição ao sol por longos períodos pode causar danos severos à nossa pele, que é algo incomum em outros animais, em outras espécies. E também, claro, existe a sensação psicológica de não pertencimento. Muitas pessoas sentem uma verdadeira desconexão profunda com a Terra, como se tivessem sido exiladas ou aprisionadas aqui. Essa sensação é frequentemente associada a um desejo inexplicável de voltar para casa, mas sem saber para onde. A necessidade de domar a natureza também é um sintoma, porque enquanto os outros animais ali vivem harmonicamente com o seu habitat, o ser humano é o único que precisa moldar o ambiente ao seu redor para sobreviver. Então nós desmatamos, nós construímos cidades, nós alteramos drasticamente a paisagem do nosso planeta, e tudo isso por quê? Porque somos prisioneiros da nossa própria realidade. Então quem será que nos aprisionou aqui? Será que foram extraterrestres ou seres superiores? Será que foram arquitetos interdimensionais? Será que foram deuses antigos? Ou será que isso faz parte daquela teoria da reciclagem das almas, que é um conceito associado a essa ideia de que nós não podemos escapar da Terra nem mesmo após a morte? Existe também uma outra vertente mais conspiratória que diz que nós não somos apenas prisioneiros, mas sim que nós somos cobaias de um grande experimento e que a Lua serve como uma base de observação. A Lua ali com sua órbita estranha e sua sincronização perfeita com a Terra poderia ser um satélite artificial usado para nos monitorar. Mas é claro, meu povo, que isso é só uma teoria da conspiração. Mais uma teoria da conspiração, né? Mas se a Terra é um planeta prisão, será que existe alguma saída? Porque se essa teoria for real, qual seria a chance de escaparmos daqui? Bom, existem algumas pessoas que sugerem que ciclos de despertar espiritual e a rejeição dessas
armadilhas de luz poderiam permitir que a nossa consciência escape do controle dos carcereiros dessa prisão. Então, expansão da consciência, exploração espacial, talvez sirvam para nos trazer respostas sobre esse aprisionamento que nós vivemos aqui no planeta Terra. Mas uma coisa eu digo para vocês: se nós formos realmente prisioneiros, nós nunca conseguiremos escapar da matrix prisional desse planeta. E isso é ao mesmo tempo um acalento e ao mesmo tempo um desespero, porque nós não sabemos, e esse não saber faz com que a gente fique muito perdido por aqui, explorando ideias e hipóteses nem um pouco convencionais para tentar justificar as nossas perdas emocionais, os nossos vazios existenciais. E hipóteses estas, inclusive, que levam as pessoas à guerra, briga, defendendo seus lados, como se isso fosse uma verdade. E, de verdade, no fundo de tudo isso, nós não temos resposta. Nós continuamos vivendo no escuro.